O mundo não consegue entender como é que este mundo será destruído com fogo. O mundo não consegue entender como é que existe um diabo, o pai da mentira, o qual ele colocou um comichão no teu ouvido, para que você não consiga ouvir a palavra de Deus. E são estas palavras as quais os profetas anunciaram, os santos profetas de Deus. E foi por estas mesmas palavras que os profetas de Deus perderam a cabeça, perderam a vida. Foram por estas mesmas palavras que o mundo rejeitou os profetas, rejeitou os atalaias, rejeitou aqueles que pregaram contra o pecado. Foi por estas palavras que o mundo aborreceu ao Cristo. Este mesmo Cristo que fora pregado pelos gentios na cruz do Calvário. Este mesmo Cristo que foi crucificado e que agora o diabo tenta distorcer este Cristo, tenta mudar. É por isso que muitas das vezes nós vemos estátuas, a imagem do Cristo na cruz, com braços abertos, com o semblante decaído, com uma coroa de espinhos. Cristo está no céu agora, à destra do Deus Pai. E a coroa de espinhos não está mais na sua cabeça, mas sim uma coroa de glória. Eita glória! Porque Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome acima de todo nome. E a esse nome todo joelho vai ter que se dobrar nos céus, na terra e até mesmo debaixo da terra. E toda língua vai ter que confessar que Cristo é o Senhor. Mas o diabo está tentando ridicularizar a imagem de Cristo. O diabo, ele tenta ridicularizar a imagem do Cristo que Estevão, ele viu sentado à destra do Pai. E foi por este mesmo motivo, por falar a verdade, que os fariseus estavam na sinagoga, começaram a tapar os ouvidos e a ranger os dentes, e levaram Estevão para fora da cidade apedrejado. Foi por essa verdade, e é por essa verdade, que o mundo odeia aqueles que falam e anunciam ao Cristo vivo e não ao Cristo morto. Porque o nosso Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. É por essa causa que o mundo ele nos odeia. Porque aqueles que pregam a verdade, eles vão totalmente contra a maré do mundo. Eles vão totalmente contra o fluxo, a direção em que o mundo vai. Porque o mundo, ele vive na mentira. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. O mundo, ele odeia a palavra de Deus, a tal ponto de distorcerem ela, mudarem ela e quererem anunciar um outro evangelho, o qual o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Vou até ler. Gálatas capítulo 1, verso 9. Eu vou ler a partir do 8 para ficar... ler o contexto. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Estas palavras, a Bíblia, os 66 livros sagrados, de início a fim, ele tem que ser anunciado por completo, do jeito que ele é. Não pode ser mudado uma vírgula ou um tio. Nada
pode ser mudado desta palavra. E aqueles que mudam virá castigo, juízo divino. Porque muitos querem mudar a palavra de Deus para seus próprios ganhos. Querem mudar a palavra de Deus para levar o povo de Deus ao erro. Gostam do erro, de fazer o povo de Deus errar. Gostam de fazer com que o povo ele ande no caminho do erro. E gostam que o povo seja enganado. Porque um povo que é enganado, ele pode ser explorado, pode ser saqueado. O rebanho de Cristo precisa ouvir a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda, a verdade que dói, mas a verdade que transforma o homem. Mas o povo de Israel, lá nos tempos de Jeremias já, eles queriam amontoar para si falsos profetas que falassem: Deus, Ele vai prosperar a nação. Deus, Ele está agradado contigo. O povo, ele gostava disso. E é por isso que quando Jeremias ele começou a falar: vai vir peste, fome, morte, o povo ele quis matar a Jeremias. O povo ele quis, até mesmo jogou Jeremias no calabouço. E Jeremias teve que sofrer pela verdade. Mas o principal é não negar o nome de Cristo. O principal é continuar firme na rocha da palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois casa rebeldes são. É necessário que essas palavras sejam anunciadas por completo, do jeito que ela é, do jeito que ela está escrito. Mas o principal é ouvir a palavra e entesourar ela no coração. O diabo, uma espada na boca desse demônio. o diabo ele investiu pesado e continua investindo em você, na tua audição. Mas como assim na minha audição? Se eu ouço perfeitamente a audição do teu espírito, você será que consegue ouvir a voz de Deus hoje te chamando? Será que você consegue ouvir a voz de Deus te chamando para a verdade? Ele disse no livro de João, capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ir a Cristo a não ser por meio dessa verdade. O homem não vai poder fugir da verdade. A verdade é que está vindo juízo sobre a terra. A verdade é que Deus não se agrada com uma nação ímpia, com uma nação idólatra. Há muitos por aí que falam que Deus ele tem se agradado, que Deus vai trazer prosperidade, mas não falam que Deus ele quer arrependimento da nação. Não falam que Deus ele quer arrependimento, que o mundo se arrependa. Há muitos que falam que Deus vai trazer um avivamento, com o fim de que os templos encham e fiquem abarrotados os templos. Mas a verdade é que o verdadeiro avivamento é suplicar a misericórdia de Deus. O verdadeiro avivamento não é gritar, pular, rodopiar, dar cambalhota. O verdadeiro arrependimento é estar de joelho no chão, clamando pela misericórdia do Deus Altíssimo.
o qual ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, e até a irmã pregou outro dia, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É necessário um arrependimento do povo. Abra os teus ouvidos para a verdade. Quem sabe vocês têm os teus ouvidos abertos para ouvir a fofoca. Quem sabe você tem ouvidos abertos para ouvir a música do mundo. Quem sabe você tem ouvidos abertos para ouvir o teu amigo, o teu vizinho, ou um parente falar. Quem sabe você tem os teus ouvidos abertos para ouvir qualquer porcaria do mundo, mas não tem os teus ouvidos abertos para ouvir Deus te chamando. Todos os dias Ele te chama, e a natureza ela prega para o homem se converter. É somente o homem que tem seus ouvidos abertos para ver a verdade, para ver que é um caminho que está... Quem sabe o homem muitas vezes está trilhando o caminho da condenação, mas nem sequer percebe. Mas Deus ele chama para o arrependimento. Deus ele chama para que o homem ele venha ouvir a sua palavra e se converter. Pois não adianta somente você ouvir e, como digamos, entra por um ouvido e sai pelo outro. É necessário que a palavra entre por um ouvido e desça para o coração e faça morada, para que ali o homem ele possa ser limpo de todo pecado, de toda iniquidade, para que o homem possa ser regenerado em uma nova criatura, e para que o homem venha receber o Espírito da verdade, para que não seja mais enganado pelo espírito do erro, pelo espírito do anticristo. É necessário que você venha buscar essa salvação, porque de não adianta nada eu pregar aqui, pregar, se você não quiser ouvir. É por isso que quando Estevão estava pregando, aqueles homens eles rangiam os dentes. É por isso que quando João Batista estava pregando para Herodes, dizendo para ele largar da mulher do seu irmão Filipe, ele decidiu encarcerar João Batista, e logo após João Batista teve que enfrentar o último inimigo, que é a morte. É por isso que quando a palavra de Deus ela bate no teu coração, é necessário que você seja terra fértil e não um solo estéril, porque Cristo ele quer frutos e não somente palavras. Cristo ele quer frutos dignos de arrependimento. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo os moradores de Esteio, que esta palavra possa entrar no teu coração, fazer morada e mudar a tua história, mudar o teu caráter, mudar o teu modo de ser. Que esta palavra possa fazer morada no teu coração, e que Deus tenha misericórdia dos habitantes da terra. Que se hoje derdes ouvido a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração. E a palavra também fala que o pregador, o homem de Deus, aqueles que anunciam palavras têm o dever de anunciar. Como Deus disse para Ezequiel, quer ouçam, quer que deixem de ouvir, porque casa rebelde são. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E se alguém quiser aceitar a Cristo, a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está acessível para o homem. Noé, ele pregou para aquela humanidade do seu tempo.
Mas sabe quantos foram os que se converteram? Ou quantas pessoas entraram na arca? Somente 8. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Os anjos, eles entraram lá em Sodoma e Gomorra. Mas sabe quantos foram os que saíram de lá? Somente Ló e suas 2 filhas. Porque ainda assim a mulher de Ló ainda estava pegada com Sodoma. É necessário que o homem ele venha ouvir a palavra de Deus, entesourar e não olhar mais para trás. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.